Pessoal, vamos agora aprender como que a gente lança as nossas próprias exceções, tá? Forçando usar uma exceção que já existe no Java, por exemplo, o Arithmetic Exception, do Pointer Exception, supondo que a gente queira fazer esse tipo de verificação, por exemplo, estou lá no meu método, vi que o cara me mandou um objeto nulo, tá? E aí eu vou forçar, verificar se está nulo, tudo bonitinho, eu mesmo forço esse lançamento de exceção, caso eu queira, tá? Ou ainda, a gente vai aprender a criar nossas próprias exceções e a gente lança nossas próprias exceções. Mas primeiro, para isso, a gente precisa saber como lançar as nossas próprias exceções, tá? Ver algumas diferenças que podem ocorrer nesse lançamento de exceção, para na hora que a gente poder criar nossas próprias exceções, a gente escolher a melhor alternativa para elas, tá? Para a criação delas. Então, primeiro, eu vou mudar um pouquinho esse problema aqui. Eu vou pegar o problema dos números e vou criar uma classe matemática parecida com o que a gente já tinha feito anteriormente. Ela vai ter dois métodos estáticos aqui, então public static void divisão, que vai receber um double num 1, um double num 2, e a priori ela só retornava num 1, num 2. Void não, desculpa, double. Tá, e um outro método, vou fazer bem simplesinho aqui, um static soma double num 1, double num 2, double soma, né? Return no 1 mais um 2. Tá? Aí vamos supor que nesse caso aqui, em vez de fazer essa divisão e ele retornar infinito, caso o número seja zero, por exemplo, se o número for zero, eu quero lançar uma arithmetic exception, tá? Então, para isso, tá, para lançar uma exceção, a gente vai precisar utilizar a palavra-chave throw, tá, de lançar. Tá? Então, vamos lançar uma exceção, tá? Só que lembra que a gente falou que a gente lança, na verdade, o que a gente está lançando é um objeto de exceção, tá? Então, para isso, eu preciso criar um novo objeto de exceção. Então, para criar o objeto é new, e o objeto de exceção que eu quero criar. No caso, a gente não sabe criar os nossos próprios objetos de exceção, eu vou lançar um existente, que é o arithmetic exception. Inclusive, aqui eu posso até passar uma mensagem aqui, divisão por zero, se eu quiser. A mensagem não é obrigatória, tá? Mas eu posso passar ele via construtor. Ou ainda eu posso criar um objeto de exceção aqui em cima bonitinho e depois só lançar esse objeto de exceção criado. Tá? Aqui eu só eliminei o intermediário, então a criação de objeto de exceção é a mesma criação de objeto que a gente viu até o momento. Tá? Então, só para deixar claro, outra alternativa, né? Um arithmetic exception obj xc igual new arithmetic exception. Acho que errei. Arith exception. Tá? E aí depois, em vez desse cara aqui, eu dou um throw new obj xc. E throw obj xc, né? Desculpa. Eu já criei o objeto. Tudo bem? Então, são essas duas possibilidades. Criei o objeto, lanço ele, ou já lanço criando o objeto, vamos assim dizer. Certo? Então, esta é uma das opções que a gente tem, tá? Perceba que aqui, por enquanto, ele deu um unreachable statement, ou seja, se eu já entrar nesse daqui, eu já lanço uma exceção. A hora que você lança a exceção, você interrompe a execução. Ele não executa dali para baixo, tá? Ele já vai sair do método lançando esse método, uma espécie como se fosse retornando esse objeto de exceção do método, tá? Então, nesse caso, ele nunca vai chegar nessa opção. Isso que ele está achando aqui. Então, a gente vai ter que colocar a nossa condição, né? If num 2 igual a 0, aí sim eu vou lançar essa objeto. Então, esse throw new exception é como se fosse um return desse objeto. Não necessariamente esse objeto, inclusive, precisa ser do tipo de retorno da função, mas a função retorna a partir daí, tá? Ela não continua executando dali para baixo. Então, esse é o primeiro ponto desse
throw new exception. Então, vamos ver como é que funciona aqui. Lá na aula 12, eu vou tirar essa parte dos nomes agora. Vou colocar aqui só um num. Vou fazer a mesma coisa para o num 2. Tá? Eu tenho um arithmetic exception aqui, vou deixar só ele por enquanto. Chamar de EA. Tá? E aqui vou colocar, só para a gente ver, né, um sir. Tá? Erro de, melhor, só exceção aritmética. Agora eu vou colocar aquele saltzinho só pra gente ver. O EA get message, porque agora eu forneci a mensagem que o objeto vai ter. Então, teclado no 1, 2. Vou colocar aqui resultado, 2 pontos. É o matemática, ponto, divisão no 1, no 2. Então, vamos ver agora. 8, 0, tá? Ó, divisão por 0, tá? Esse divisão por 0, tá? É esse saltezinho aqui, ó, da mensagem que eu passei aqui na exceção aritmética, tá? Perceba quando, lembra que eu falei para vocês que quando dá exceção, ele lança uma thread para executar a exceção, então não necessariamente a ordem que sai aqui é a ordem da linha do programa, tá? Mas ele imprimiu a exceção, ó, imprimiu boa sorte, então tudo que tinha o saltezinho aqui, ele imprimiu, esse com um erro aqui, ele acabou imprimindo depois, tá? Mas quando dá esse exceçãozinho, ele fica meio perdidinho mesmo nas mensagens, mas elas saem todas na tela, tá? E saiu aqui o tipo de exceção que é a exceção aritmética, tá? Então, conseguimos capturar ou lançar esta exceção que a gente forçou dentro da classe divisão aqui, conseguimos, inclusive, passar uma mensagem, conseguimos capturar. Então, forçamos o lançamento da exceção pelo throw new arithmetic exception, tá? Aí, vamos supor que eu tenha algum outro método qualquer, tá? E tem uma exceção que eu não sei, vamos supor que eu não sei criar exceção, mas ela não é exceção aritmética, ela não é exceção de ponto flutuante, sei lá. Tá? E aí vou forçar aqui lançar aquela classe mais genérica de exceção, o exception, tá? Então vamos supor que eu tenho algum método, tá? Mas esse daqui é só um exemplinho bobo para ilustrar. Tem algum método lá que eu não posso manipular números, tá? Que sejam maiores que 1 milhão. Então, 1 milhão, tá? Então, qualquer número que eu receber aqui, ou se não for maior que 1 milhão, ou se no 2 for maior que 1 milhão, 000, 000. Tá? Aí eu vou lançar, então vou dar um throw new, e aí como não tem objeto muito específico, eu estou um pouco inspirado, eu vou lançar um exception mesmo, tá? Vou colocar aqui a mensagem dele, número muito grande. Tá? E aí eu dou um Ctrl S bonitinho, tá? E perceba que agora ele está chiando, tá? Aqui eu coloquei o throw new exception igualzinho, aqui eu dei o throw new exception igualzinho, tá aí em cima, tá? Mas aqui ele está dando um erro aqui em tempo de compilação, tá? Ó, unreported exception, que é o tipo da exceção, ela precisa ser pegada, né? Must be caught, ou seja, aqui dentro você precisa ter um try catch para pegar essa exceção, or declared to be thrown, ou declarada para ser jogada, tá? Se declarada para ser jogada ou ser jogada para outra parte do código que seria jogado para o método que invocou esse soma aqui, tá? Por que deu esse erro? Como que eu resolvo esse erro, tá? É o seguinte, por
padrão, se a gente pegar aquela hierarquia de sessões no Java, espero encontrá-la logo dessa vez. Achei. Tá? Toda classe que herda desse runtime exception, ou seja, exceção em tempo de execução, são erros que você teoricamente pode fazer ifs e elses ali para não deixar eles acontecerem. Então, se todos esses erros que a gente está vendo são só exemplos, obviamente, não existe só isso de exceção, mas todos esses erros que podem ocorrer em tempo de execução seriam erros que você conseguiria fazer com if else, tá? Conseguiria tratar. Então, quando eu lanço uma exceção desse tipo, ou quando eu for criar uma própria classe, minha própria classe que herdar do runtime exception, tá? Eu simplesmente posso lançá-la, tá? E aí, quem está recebendo esta exceção, tá? Ou quem próprio está gerando a exceção, não é obrigado a tratar essa exceção, porque teoricamente você consegue evitar essa exceção com if else, tá? Então, se eu tenho uma runtime exception, tá? Mesmo que eu gere um objeto de exceção, eu não sou obrigado, tá, a tratar essa exceção. Então, até então, tanto é que a gente estava fazendo acessando objeto nulo, se a gente tentasse acessar objeto com índice fora do limite do array ou do array list. Que mais que a gente teve? Input mismatch, né, que a gente digitava um negócio erradinho ali e dava. Então esses métodos, todos eles lançavam essas exceções aqui, tanto é que gerava erro na hora que eu fazia esse tipo de operação, como a gente fez ali o from, mas eu não era obrigado a criar um try-catch para eles, tanto é que a gente só viu o try-catch nessa aula. Essas exceções já estavam ocorrendo há algum tempo, né? Mas, se eu tenho qualquer outro tipo de exceção que não seja runtime exception, aí o Java vai entender, tá? Falar, é uma exceção aí que você não consegue, vamos dizer assim, tratar com if else, e se por acaso ela acontecer, o seu código vai parar. Então, eu vou forçar você a fazer o tratamento de exceção, para você ter ciência, né, que ali vai dar uma... É possível de erro, tá? Então você vai ter que fazer algum tratamento, nem que seja para o seu código não parar, ou para você colocar uma mensagem mais amigável para o usuário, tá? Então tem um exemplo aqui do I/O exception. I/O é fluxo de entrada e saída. Essa entrada e saída pode ser via arquivo, via rede, enfim, tudo que tiver fluxo aberto que puder interromper o fluxo, tá? Alguns desses métodos, não são todos os métodos, mas alguns desses métodos irão gerar o I/O exception, tá? Então, o I/O exception, perceba que não está no runtime exception, tá? E assim que eu lançar uma exceção do tipo I/O exception, quando a gente estiver trabalhando com arquivo, principalmente, vocês vão ver que a gente já vai ser obrigado a criar um try-catch para elas, ou jogar esse possível erro que pode ser gerado para cima, para um outro método tratar, tá? No caso do exception também, ele não herda de runtime exception, tá? Ele é uma superclasse, inclusive, de runtime exception. Como ele não é derivado de runtime exception, hora que eu lançar uma exception, ou qualquer classe que deriva de exception, mas não de runtime exception, eu sou obrigado ou criar um bloco try-catch para pegar, ou jogar essa exceção para cima. E aí quem invocou esse método, tá, vai ser obrigado a criar o try-catch. Como que eu jogo essa exceção para cima? Supondo que eu estou lançando esse cara aqui, se eu estou lançando esse cara aqui, significa que eu não quero tratá-lo aqui, tá? Então, para lançar para cima, a gente vai colocar os throws, tá, de lança, na terceira pessoa. Então, este método, ele lança throws. O que ele lança? Ele lança um exception. Então, aqui vem um tipo do objeto de exceção que ele lança. Tá? Bem burrinho, né? Porque eu já estou lançando aqui. Enfim, eu tenho que especificar isso aqui para ele. Tá? Falar, este método, ele lança essa exceção. Se essa exceção ela não é runtime exception, tá? Deixa eu salvar aqui para vocês verem. Ó. O meu método aqui parou de chiar. Tá? Só que se, por exemplo, eu não tivesse esse bloquinho de código aqui, e chamasse essa função, então soma, tá? Perceba que a hora que eu chamei o soma, ele já começou a dar erro. Também aqui no método que invoca o método soma. Porque eu falei, ó, esse método soma, ele lança um exception, tá? Que não é runtime exception, não tinha que fazer nada. Tanto é, ó, que se eu colocasse aqui, ó, divisão,
colocasse qualquer outra coisa aqui, ó, um input mismatch exception, por exemplo, meu divisão continuou suave, tranquilo. Arithmetic exception, runtime exception, eu não sou obrigado a pegar esse cara aqui. Tá? Tanto é, ó, se eu tirar o try catch, ele funciona normal. Agora perceba, a hora que eu coloco o soma aqui, tá? Já deu erro, tá? Ele está falando o seguinte, ó, unreported exception, exception, que é o tipo de exceção, né? Must be caught, ou seja, você precisa pegar essa exceção com try catch ou jogar pro próximo método. Perceba que aqui a gente está na main, não tem próximo o método que invocou, né? O meu main, que invocou meu main é JVM. Então, se eu der eu posso chegar aqui, ó, dar um throws exception, ou seja, vou jogar essa exceção para cima. Perceba que para de chiar, não preciso mais do try catch, só que aí meu programa vai encerrar, certo? Porque eu estou pegando essa exceção, jogando para minha JVM, e a JVM vai exibir a exceção e vai encerrar ela para mim. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui então, fazer esse pequeno teste, 2. Tá? Meu programa é encerrado, ó. Número muito grande, tipo da exceção, ocorreu na classe matemática, tudo bonitinho. Tá? Então, se eu não quiser encerrar o meu programa e eu tenho alguém que lança uma exceção que não é runtime exception, aí eu vou ser obrigado a fazer meus try catch da vida. Tá? Então aqui vai ficar o soma num 2. Tá? É um objeto do tipo exception. Vou colocar aqui digite um número menor. Tá? Só para a gente ver que ele vai alcançar esta exceção agora. Então, 8. Apareceu aqui, digite um número menor, que era a mensagem aqui que tinha na minha exceção. Tudo bem? Então, essa é a ideia, tá? Esse tipo de exceção, então, que herda da classe runtime exception, tá? É chamada de exceção não verificada. Tá? Uma exceção não verificada é uma exceção na qual eu não sou obrigado a pegar ou a tratar ou jogar para outro método tratar. Tá? Se ocorreu, ocorreu, mas tecnicamente eu consigo evitar aquela exceção com ifs e else. Tá? Agora, uma exceção verificada, tá? É uma exceção no qual eu sou obrigado a fazer o tratamento de exceção com try catch ou jogar esse problema, esse objeto de exceção para o método que invocou o método lançador do objeto, ou assim por diante, né? O método que invocou o método, que invocou o método, se eu for fazendo vários from, um encadeamento de from nos métodos, tá? Mas eu sou obrigado ou a lançar, jogar a exceção para cima, tá? Para outro método, ou tratar em algum momento essa exceção com os blocos try catch aí, tá? Então é uma exceção chamada de exceção verificada. Então, por exemplo, o IO exception é uma exceção verificada, já que não é do runtime exception. Tá? Então, e aí quando você quer fazer sua própria exceção, você fala, eu quero fazer uma exceção que eu não quero obrigar o usuário a tratar aquilo ali. Tá? Então, você pode herdar ou fazer com que sua exceção herde de runtime exception. Tá? Agora, se você quer lançar uma exceção, você fala, não, esse método aqui pode lançar exceção, quero obrigar o usuário a capturar essa exceção e fazer esse tratamento de exceção. Tá? Aí eu vou herdar da classe exception ou de alguma outra classe que herde de exception, mas não do runtime exception. Tá? E você pode herdar de qualquer classe aqui da hierarquia que, consequentemente, sua classe também vai ser do tipo exception. Só tomar cuidado se ela herda em algum momento se é uma classe indireta do runtime ou não, porque aí vai ser declarado ou não declarado. Ok? Bom, dado isso, tá? Vamos supor o seguinte, pegando esse mesmo exemplo aqui que eu tinha feito, em vez de usar as classes do Java, eu quero usar as minhas próprias classes, tá? De exceção. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou criar um pacotinho só para deixar separado. Vou chamar de exceções. E em vez desse arithmetic exception, eu quero criar minha própria classe chamada de divisão per zero.
Tá? Nessa classe de divisão por zero, se eu quero que ela seja uma classe de exceção, tá? Para eu poder criar objetos de exceção e passar ele via throw, tá? Ela vai ter que estender em algum momento algum objeto que é exceção também, tá? Então, extends. Só que no caso, eu quero que ela seja, nesse caso, uma exceção não verificada, então eu posso herdar ou de runtime exception, inclusive de arithmetic exception, tá? Aqui é uma classe de runtime exception. Então, por exemplo, extends arithmetic exception. Tá, e eu fazendo isso, se eu quiser depois capturá-la como arithmetic exception ou como divisão por zero, posso fazer também, tá? E aí vai ter um public divisão por zero, que é o método construtor dela, tá? Supondo que eu não queira passar nada via método construtor. Eu vou chamar o super passando uma mensagem, divisão por zero. Tá? Ou ainda posso criar um método construtor, que nem eu fiz lá no exception, na arithmetic exception, que recebe uma mensagem. E aí eu passo essa mensagem aqui para o super, para minha classe super, no caso aqui, que seria o arithmetic exception. Ele, por sua vez, vai receber essa informação, vai chamar o super, enfim, até chegar no exception, lá que tem a mensagem. Então, aqui criei uma classe de divisão por zero, simplesinho, simplesmente estendi uma classe arithmetic exception. Então, aqui no lugar do arithmetic exception, eu posso simplesmente usar o divisão por zero, vou utilizar sem construtor, que eu já tenho um construtor padrão que já tem essa mensagem. Caso eu quisesse outra mensagem, é só vir aqui e editar minha outra mensagem. Tá? Perceba que como eu herdei de runtime exception, ele continua uma exceção não declarada. Então, eu não precisei colocar os throws aqui e nem precisei fazer um try catch. Eu vou eliminar essa de baixo aqui. A gente vê que ela vai continuar sendo uma exceção declarada, a minha outra exceção que eu irei criar agora. Então, vou criar aqui um número muito grande. Normalmente coloco exception na frente, tá? Esqueci desse... Só para indicar que é uma classe de exceção. Divisão por zero, exception também. Tá? Então, número muito grande é exception. Public, vou criar o construtor dela, né? Número muito grande exception. Super, número muito grande. Ah, meu filho, me estendi, né? Só que agora eu vou estender o exception, em vez do runtime exception. Tá? Fazer a mesma coisa que eu tinha feito, só que aqui eu recebo um string message. Aqui eu passo a mensagem de exceção. Certo? Se eu for aqui na matemática, né? Em vez agora do throw new exception, eu colocar throw número muito grande é exception. Tá? Perceba que o erro ainda persistiu, né? E ele vai falar, essa exceção, ela precisa ser pega ou jogada para frente. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou jogar para frente, que é o throws new número muito grande exception. Que throws new? Nossa, minha filha. Throws número muito grande exception, tá? Supondo que dentro desta função eu tivesse um número muito pequeno também. Falar, eu não posso fazer operações com limites muito pequenos. Então vamos supor que aqui eu tivesse aqui número muito pequeno exception. Vou copiar esse número muito grande. Número muito pequeno. Aqui um número muito pequeno. E também eu vou estender de exception, extends, para ser obrigado o cara a pegar. E aí vamos supor que na minha classe matemática, né,
eu tenho esse if, tá? Não deu, vou fazer um outro if aqui, se não um menor que só colocar um negativo. Não trabalho nem com mais que 1 milhão, nem com menos que 1 milhão, tá? E num 2 menor que menos 1 milhão, e aí eu vou lançar um número muito pequeno exception, tá? Perceba que ele é uma exceção declarada, falou ou você pega ou você lança. Só que agora eu tenho esse método aqui, lança múltiplas exceções, lança 2 exceções. Aí nesse caso eu vou separar essas várias exceções aqui por vírgula na frente dos throws, tá? Então nesse caso é um número muito pequeno exception. Espera aí. Ah, desculpa. Falhou um parênteses aqui. E falhou a importação, que eu não tinha importado ainda. Tá? Então agora, nosso método lança 2 exceções daqui. E essas 2 exceções, como eu não estou tratando aqui, eu preciso passar aqui ou informá-la na frente do método, na frente da cláusula throws, inclusive, tá? E essas múltiplas exceções, elas vêm separadas por vírgula. Tá? Deixa eu salvar essa classe aqui. E aqui na minha aula 12, obviamente, como eu tenho esse exception aqui, tá? Ele não está reclamando do soma, porque os 2 tipos que eu criei, eles herdam de exception. Então, esse exception está cobrindo, né? Novamente, se eu tirar esse exception, começa a dar erro aqui, tá? Então, só que para não fazer aquele negócio muito genérico, né? Vou colocar aqui, ó, número muito grande exception ou número muito pequeno exception. Importei os 2, tá? Aqui, como não sei se vai ser número muito grande ou muito pequeno, só vou colocar o EX, que é o meu objeto de exceção. Get message. Agora vamos tentar fazer um teste. Provavelmente ele vai pegar o primeiro erro, né? Opa, já deu erro aqui que eu ultrapassei o limite de inteiro, inclusive. Deixa eu ser um pouquinho mais modesto, menos. Menos. Eu coloquei número muito grande. Ah, você é só um animalzinho mesmo, né? Um número muito pequeno ficou um número muito grande. Pequeno. Então, de novo. Agora, o número muito pequeno. Ok? Então, dessa forma a gente lança essas... Pode criar exceções, né, e lançar várias exceções no método. Aí tomar cuidado para qual classe de exceção... Herança? Eu falei herança? Exceção. Qual classe de exceção a gente vai estender, tá? Porque se for runtime a gente não é obrigado a pegar ou declarar. Se for exception, a gente é obrigado a pegar ou declarar. E perceba o seguinte também, tá? Que dessa forma, o meu método agora, ele passa a ter múltiplos tipos de retorno, porque ele pode retornar o valor da soma, caso seja correto, tá? E o valor aqui ou vários tipos de exceção com os vários erros que podem ocorrer. Então, ele retorna número muito grande, ele retorna objeto muito pequeno, ele retorna o resultado da soma. Então, eu tenho uma capacidade, vamos dizer assim, bem grande para o meu método agora de retorno. Não só retorna mais um valor simples. Ele pode retornar vários tipos de objeto, inclusive, tá? Isso é interessante, porque a gente vai fazer isso no projeto banco, mas... Só colocar o interessante disso daqui, porque lá no projeto banco, a gente tinha lá, a gente não fazia uma determinada operação se as operações não tivessem habilitadas, se não tivesse
saldo suficiente na conta. Se o número que o cara digitou fosse negativo, a gente não fazia operação também, tá? Só que até então, a única coisa que a gente fazia era retornar verdadeiro e falso. Falar, ó, deu certo ou não deu certo, tá? Agora, além disso, a gente pode, obviamente, retornar o verdadeiro, né? Se ocorreu tudo legal com a função. Ou se não deu certo, eu retornar o porquê que não deu certo, tá? Aí você pode falar, mas eu podia colocar uma string lá e retornar todas essas informações na string. Ok, você pode fazer isso. Só que perceba quando outras pessoas vão usar o seu código, tá? Aí você tem a sua string combinada, que você sabe, tudo bonitinho. E aí você retorna essa string. E aí o usuário está fazendo uso da sua classe conta. Se ele retorna string, tá, com sucesso ou não, ele vai simplesmente chamar a operação, por exemplo, saca, vai retornar uma string e ele segue embora. Tá? Ele pode, inclusive, nem pegar esse tipo de retorno, ele simplesmente invocar o método e seguir em frente. Agora, vamos supor que seja um usuário interessado e falar, não, eu quero pegar esse string e quero analisar esse string. Aí ele vai ter que entrar na sua documentação, ver como que você retorna essa string, exatamente os mesmos caracteres, bonitinhos e tal, e ter que implementar isso daí, tá? Então, tem um trabalhinho um pouquinho a mais. Agora, se eu estou retornando exceção, tá? Desculpa, se eu estou lançando exceção mediante o erro, e se essa exceção, por exemplo, ela for não declarada, a hora que o usuário tentar fazer uma operação de conta usando minha classe banco, ou não sei o que, conta, já vai aparecer o erro em tempo de compilação para ele. Então, ele já vai ser obrigado, tá? Eu já vou mostrar qual que é a classe que ele vai ser obrigado a tratar, e ele vai ser obrigado a tratar. Então facilita muito para o usuário. A hora que ele colocou lá conta.soma, já vai aparecer exatamente a classe que ele vai ter que tratar, e aí ele só importar aquela classe, né, com os navegadores hoje em dia, Ctrl+Shift+I, ou copiar a mensagem de erro e colocar lá, ele já vai conseguir fazer uso da sua classe que lança essas múltiplas exceções. Okay? Então já facilita bastante para quem está usando sua classe lançar exceções, ao invés de ficar retornando as strings. Tá ok? Então agora a gente volta com a partezinha final da aula e já vou fazer o projeto banco implementando todas essas exceções também, discutindo um pouquinho mais dessa parte de exceção, tá? Então, até lá.